Olá, tudo bem? É mais um momento que nós estamos iniciando o programa Palavra de Fé e quero abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Nesta quinta-feira, hoje 30 de setembro de 2021, essa grande oportunidade em falarmos da Palavra de Deus e também estamos finalizando o mês de setembro e amanhã iniciamos 1º de outubro, início de mês. A bênção do Senhor é certa na sua vida, na sua casa, na sua família. E também nós vamos estar iniciando neste próximo domingo as 5 semanas dos limpos de coração. O que é isso, pastor? Eu gostaria que você acompanhasse comigo esta chamada para entender aquilo que nós vamos estar usando a nossa fé em Cristo Jesus. Acompanhe comigo. 5 semanas dos limpos de coração. A palavra de Deus nos mostra no livro de Mateus, a partir do capítulo 5, uma série de ensinamentos que o Senhor Jesus nos traz, conhecidos como o Sermão da Montanha. Entre estes ensinamentos estão as bem-aventuranças. E no versículo 8 deste capítulo 5 está escrito: Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que ainda precisa ser limpo no seu coração? Pois não há nada maior que a salvação da alma, a vida eterna. E esta é a bênção maior para os limpos de coração. Eles verão a Deus. Nestas 5 semanas, você trará escrito o que ainda precisa ser limpo do seu coração. E apresentaremos a Deus, pedindo que esta mudança seja feita dentro de nós. Se você deseja alcançar esta bem-aventurança, participe conosco. 5 semanas dos limpos de coração, na Igreja Luz do Mundo. Você acabou de acompanhar esta chamada às 5 semanas dos limpos de coração, as bem-aventuranças. É a palavra de Deus que relata no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Nesse domingo, nós vamos estar iniciando essa grande corrente de oração, também a Santa Ceia. A palavra de Deus diz que a Santa Ceia, Jesus então nos ensina através de Paulo. O próprio apóstolo Paulo disse: eu recebi do Senhor e também vos ensinei. Então é uma ordenança de Deus. É o maior culto da Igreja Ministério Luz do Mundo, é o culto de Santa Ceia. E nesse domingo, se assim o Senhor permitir, vamos estar ministrando esta palavra aqui na igreja, na sede, às 9 da manhã, às 18 e 19h30. E também pessoal da Cidade Norte, dos bairros das circunvizinhanças, às 19h30, ali na Cidade Norte também, nós vamos estar com a Santa Ceia, o poder de Deus sendo derramado e a misericórdia do Senhor é certa. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A palavra de Deus é clara aqui nas bem-aventuranças. O homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia de Deus. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então nós vamos estar limpando o nosso coração. De que forma, meu amigo, minha amiga, vamos limpar? Através da palavra de Deus. Serão 5 semanas o culto ministrado, direcionado pelo Espírito de Deus. O coração precisa ser limpo. Muitas vezes há um ressentimento, uma mágoa, muitas vezes há uma dor, uma traição. Só Jesus pode limpar o seu coração. Só Jesus pode transformar a tua vida. Salvação eterna, vida com Cristo Jesus. Não é uma vida qualquer. Vida com Deus é diferente. Vida com o Senhor é diferente. Vida com Cristo é estar na presença dEle, buscando da glória, da unção, daquilo que Ele tem, e uma paz virá no seu coração, a paz de espírito. Há muitas pessoas que dizem: eu não tenho paz.
E as pessoas buscam paz em coisas materiais, buscam paz nos amigos, buscam paz nos familiares, mas Jesus deixou claro, ele disse: a paz que eu vos dou, o mundo não pode vos dar. Quer paz verdadeira, quer ter o seu coração limpo, venha buscar de Jesus. Eu não estou falando de placa de igreja, de religião. É muito pequeno placa de igreja, é muito pequeno religião. Tudo isso é supérfluo. Nós vamos estar, em nome do Senhor Jesus, determinando a grande vitória, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, o seu lar, a sua família, porque só Deus pode fazer isso. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Venha buscar de Deus, venha estar conosco neste domingo, 9, 18 e 19h30. Eu vou um breve intervalo e já voltamos. Você quer comprar ou trocar o seu veículo? A Nego Veículos está há mais de 20 anos no mercado, trabalhando com as mais diversas marcas, veículos de qualidade e procedência. Nego Veículos, na Avenida das Missões, número 1170, no centro de Ampere. Super Beana, a sua economia começa aqui. Super Beana, preço baixo pra quem a gente ama. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR-180, em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Muito bem, estamos de volta falando das 5 semanas, e olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 3,11: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. De que forma? A Bíblia é bem clara: buscando a Deus, os limpos de coração, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Acompanhe comigo aquilo que aconteceu na reunião da família no domingo que passou. Você sabe que pior do que alguém enganar você é quando nós nos enganamos. Você, eu, pessoa alguma, sente-se bem quando alguém nos engana. O sentimento que vem em nós quando alguém nos engana, quando nós nos sentimos enganados por alguém, nunca vai ser um sentimento de alegria, porque é algo ruim, é algo negativo. Então, se é ruim quando alguém nos engana, pior ainda é quando alguém engana a si mesmo, quando nós enganamos a nós mesmos. E eu vou adiantar para você que a maioria das pessoas tem vivido as suas vidas assim, enganando a si mesmas. Esse tema é o que a palavra de Deus nos diz: não enganem a si mesmos. Você já parou para analisar que mesmo Satanás conhecendo o texto da palavra, não há nele salvação? Já parou para pensar isso? Porque o diabo, ele conhece o texto da palavra, mas não há nele salvação. Às vezes nós achamos que Deus, ele já fica muito feliz e muito satisfeito com a gente, e já é muito mais do que suficiente nós apenas virmos para a igreja e frequentarmos as reuniões ou frequentarmos os cultos, que isso daí já é algo tão grande e tão maravilhoso, que Deus se encanta tanto com isso, e que eu já vou para o céu simplesmente por isso, porque tem muita gente que nem vem. Então, se eu estou fazendo isso e eu venho 1, 2 ou 3 vezes na semana, então eu estou fazendo algo tão grande, isso é suficiente para minha salvação. Apenas o vir para a igreja. Agora, se nós olhamos e vemos que Satanás, ele conhece o texto da palavra e não há nele salvação, nós entendemos também que se nós apenas conhecermos o texto da palavra, mas
não houver exercício desta em nossas vidas, nós nos tornaremos semelhantes a Ele, no sentido de não existir também em nós salvação para a nossa alma. Mas antes de a gente se aprofundar mais nesse assunto, eu gostaria de ler lá em Mateus, é o texto que fala, vamos ler do versículo 3 ao 7, é o texto que fala da tentação de Jesus, e esse texto aqui ele nos mostra ou nos prova o conhecimento de Satanás com relação à palavra de Deus, e nós vamos usar esse texto aqui para ver a respeito disso. Está escrito assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Olha que interessante é isso. Na tentação de Jesus, Jesus responde para o diabo, dizendo assim: está escrito. Qual é a astúcia de Satanás? Quando ele fala com Jesus novamente, dizendo para ele assim: ok, também está escrito, atira-te daqui abaixo, porque também está escrito. Como é que Satanás tentou Jesus? Tentou com a própria palavra. Ele tem conhecimento do texto, ele tem conhecimento da letra. E aí Jesus responde mais uma vez, dizendo para ele: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Nós temos duas figuras aqui. Nós temos a figura do diabo, conhecedor da letra ou do texto da palavra, mas desobediente a Deus. E nós temos a figura de Jesus. Eu vou considerar aqui o tempo que ele passou aqui sobre a terra, e a Bíblia diz que em todo este tempo ele foi obediente a quem? Ao Pai. Então nós temos alguém que conhecia o texto, mas desobediente, e nós tínhamos também alguém que conhecia o texto, mas que era obediente ao Pai. E nós percebemos que Jesus conseguiu sobressair naquela tentação que ele sofreu. E Jesus sobressaiu usando a palavra, porque o diabo o tentou com a palavra. E Jesus poderia ter caído e ter dito assim: é verdade, está escrito, então eu vou me atirar daqui para baixo. Mas ele se defendeu com a palavra. Você sempre ouve dizer que está aqui, esta palavra é a nossa, se ouve essa expressão, ela é a nossa espada, não é assim? É a nossa espada. Nós vivemos uma batalha espiritual todos os dias, não é uma guerra que eu escolho entrar ou não, nós estamos dentro dela. E nessa guerra nós vencemos ou nós perdemos. Então, estando dentro desta guerra, Deus, ele nos dispõe de uma arma poderosa e suficiente para nos ajudar a vencer essa batalha. Está aqui a nossa arma de guerra, não é a nossa espada? Está aqui a nossa arma para lutar e pelejar contra o nosso inimigo, contra o nosso adversário. Porém, tem um primeiro passo. Nós precisamos conhecer esta nossa arma. E depois que nós conhecemos essa nossa arma, nós precisamos saber usá-la. E para que a gente saiba usá-la, nós precisamos praticar ela no dia a dia. Não é assim? Você vai primeiro para o treinamento. Você precisa passar pelo treinamento. E o treinamento ele não pode ser só teórico, ele tem que ser na prática. Então o dia a dia do exercício desta palavra na nossa vida é o treinamento que nós estamos tendo, para na hora do combate, para na hora da batalha, nós sabermos como nós vamos usar. Em muitos casos, o nosso adversário,
conhece mais da nossa arma do que nós mesmos. E não pode ser assim. Vamos ler agora aqui outra referência bíblica, Salmo 119, versículo 97 e versículo 98. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. A Bíblia nos diz aqui que a palavra de Deus presente na nossa vida todos os dias, ela nos torna mais sábio que os nossos inimigos. Agora, junte o que nós acabamos de ler com o episódio que foi relatado aqui da tentação de Jesus. O inimigo se levantando e Jesus se defendendo. A palavra de Deus presente em nossa vida vai nos tornar mais sábio do que o nosso inimigo. É quando nós conhecemos a arma de guerra que nós temos e sabemos usá-la. Conhecemos e usamos ela quando é necessário. Porque não adianta eu ir para a guerra, Deus dispor de uma arma poderosa e suficiente para mim, se quando eu estiver diante do meu inimigo e eu precisar atirar nele, porque se eu não derrubar ele, ele me derruba, não adianta nada eu não saber usar. Quando ele falou para Jesus, está escrito, atira-te daqui abaixo, os anjos vão te sustentar. E Jesus falaria para ele, é mesmo, né? Está escrito, e ia pular. É a mesma coisa que Satanás falar assim, você está apontando para o lado errado, vira para você, para o outro lado que atira. E a pessoa simplesmente cede e faz, porque ela tem a arma que Deus concedeu a ela, mas ela não sabe nem como manusear. Você está entendendo isso? Quando nós vamos adiante, nós vamos ler lá em Tiago agora. Tiago capítulo 1, nós vamos ler o versículo 21, o 22 e o 25. Nós entendemos então até agora o seguinte, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, mas apenas conhecer a palavra de Deus não é o suficiente. Nós precisamos saber usá-la. Agora nós vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso, o alerta que Deus nos traz. Tiago 1:21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Diga glória a Deus. A Bíblia nos diz, aquele que ouve a palavra, mas não pratica, está enganando a si mesmo. O perigo de tudo isso, e eu vou ser bem direto aqui, é que nós podemos passar anos e anos dentro da igreja, porque hoje o acesso à palavra, ele tem sido muito fácil. Nós temos ouvido a palavra de Deus, mas o que é que nós temos feito com tudo isso que nós temos ouvido? Nós podemos passar anos e anos dentro da igreja e chegar no final da nossa vida e dizer assim: eu fui evangélico 20 anos, eu fui evangélico 30 anos, morrer e ir para o inferno. Se nós formos apenas ouvintes da palavra e não operosos praticantes. Pastor, como é que eu vou morrer e vou ir para o inferno se eu estou aqui dentro da igreja? Se nós formos ouvintes negligentes, se nós formos apenas ouvintes e não praticantes, se nós negligenciamos os princípios da palavra de Deus de uma vida cristã, é isso que vai acontecer. Não é à toa que Deus ele nos traz esse alerta dizendo assim: meus filhos,
Não sejam apenas ouvintes da palavra enganando a vocês mesmos, porque hoje em dia há muita gente enganando a si mesmo, pensando que pelo fato de pertencer a uma organização, uma denominação, pelo fato de ela conhecer o texto, a garantia de salvação sobre ela, Satanás conhece o texto e para ele não há salvação. Tudo bem que nós sabemos que para ele não há hipótese de arrependimento, mas lá atrás, antes de ele cair, ele poderia continuar obedecendo. Você sabe qual é o grande perigo? Que com o passar do tempo, nós começamos a nos tornar negligentes com as coisas. Isso é um defeito nosso para tudo, em todas as áreas. E quando nós levamos para a nossa vida espiritual, a tendência disso acontecer é muito grande. No início, no começo, nós cuidamos, nós observamos, mas o tempo começa a passar e de maneira sucinta, nós vamos deixando as coisas de lado, nós vamos entendendo que não há tanta necessidade de observância para algumas coisas, e começamos a negligenciar a palavra de Deus, e às vezes nos tornamos com os nossos 10, 12, 15, 20 anos, apenas ouvintes negligentes. Estamos enganando a nós mesmos. Já não somos os operosos praticantes lá do início. Talvez nunca fui um operoso praticante. Fui sempre um ouvinte negligente que enganei a mim mesmo. 1 Coríntios capítulo 9, nós vamos ler do 24 ao 26. O apóstolo Paulo, ele nos traz um exemplo aqui falando do atleta, da corrida. E já que nós entendemos que precisa existir prática na nossa vida, nós entendemos que essa prática, ela exige esforço e empenho de nós. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim, corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O que é que uma pessoa que conhece a palavra, ela faz muitas das vezes? Ela fala para os outros. E você já pensou, nós falarmos de Jesus para os outros e nós mesmos perdermos a nossa salvação? O apóstolo Paulo, no exemplo que nos traz, ele fala do atleta. Ele diz assim: numa corrida, todos correm com um objetivo, que é vencer e ganhar. Porém, nessa corrida aqui que ele fala, um só vai vencer. E eles correm, eles se empenham por uma coroa corruptível. Eu e você, nós, como o apóstolo Paulo diz, estamos também em uma jornada. Só que a nossa jornada não é por uma coroa corruptível, mas é por uma coroa incorruptível. É a coroa da vida. A coroa da vida eterna é essa que nós temos que lutar para alcançar. Se eu e você queremos vencer na nossa jornada, se eu e você queremos vencer na nossa batalha, nós também precisamos nos esforçar. Nós também vamos precisar nos empenhar, abrir mão de muita coisa para alcançar o prêmio que nos está proposto, que não é uma coroa corruptível, não é um prêmio que um homem pode nos dar. Esse prêmio nos está proposto, mas para que a gente alcance esse prêmio, é necessário que a gente pratique o que? A palavra de Deus. Lembra que a gente leu lá atrás, para a gente encerrar, lembra que a gente leu lá atrás a Bíblia dizendo assim, que esta palavra ela é poderosa para salvar a nossa alma? Pois bem, ela é, desde que nós a usemos da maneira que se deve usar. Aí ela terá os devidos efeitos na nossa vida. Se nós não a usarmos como devemos usar, esta arma aqui não vai servir para nada na guerra que estamos. O que mais tem hoje em dia
são pessoas enganando a si mesmos. Essa palavra, como eu falei lá no início, ela é de reflexão. Só que ao mesmo tempo que ela é de reflexão, ela vem para te motivar, para abrir os meus olhos e abrir os seus olhos, para mostrar que Deus é com a gente e Ele se importa com a gente. E hoje Ele chama a nossa atenção para dizer assim: meus filhos, não caiam nessa cilada que Satanás está colocando diante de vocês. Não se acostumem, não se acomodem. Não pensem que pelo simples fato de vocês pertencerem a uma organização, vocês estão seguros. Não pensem que por apenas serem ouvintes, vocês estão seguros. Satanás conhece a palavra, não há nele salvação. Porque salvação há naqueles que praticam e que obedecem a palavra de quem? A palavra de Deus. Não nos ouvintes negligentes, mas nos operosos praticantes. É pesado que eu vou falar, gente, mas é para mim e para você, para nós acordarmos. Ouvinte negligente morre e vai para o inferno. Operoso praticante morre e vai para o céu. Você acabou de acompanhar aquilo que aconteceu, a reunião da família, no último domingo. E neste domingo, Santa Ceia, momento com Deus, você é o nosso convidado especial. Vou um breve intervalo, prepare o seu copo com água e já voltamos para orar. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda, em Francisco Beltrão, Candói, Shoppingzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 3523-3093. Confira mais novidades no nosso site. O Lavacar Palito está voltado para a limpeza interna e externa do seu veículo. Limpeza simples, completa, polimento e enceramento. Trabalhando com produtos de qualidade e respeitando sempre a opinião do nosso cliente. Venha nos fazer uma visita. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Momento da oração, eu quero abençoar a sua vida. Nosso Deus e nosso Pai, nesse momento tão oportuno, Senhor, onde a família está presente, onde cada pessoa representa a sua família, e nesse próximo domingo, Pai, nós vamos unificar a nossa fé em Cristo e já determinamos a grande vitória, o milagre, a bênção a todos, meu Pai, que o Senhor, Pai, toque em cada coração agora. Espírito Santo, renova as forças desse homem, renova, Pai, tira o cansaço, a fadiga, e que esta família seja abençoada pelo Senhor agora. Eu estou determinando a vitória e venho consagrar esta água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toma desta água, receba a sua vitória. Creia, não esqueça, domingo é o domingo da família. Venha representar a tua família no altar de Deus. Deus abençoe a todos. Até lá, em nome de Jesus.